Bom dia, IBC! Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Amém? Amém. Eu me chamo Pedro, sou casado com a Larissa, pai do Davi, da Isabel e da Estela, estão todos ali. Uma bênção demais ser a minha família aqui comigo e conosco nessa manhã. E eu estou me apresentando aqui como pastor da Igreja Batista da Filadélfia, né? E aí tem gente que pensa que é da Filadélfia dos Estados Unidos, mas é da Filadélfia aqui do Luciano Cavalcante mesmo, aqui no Ceará. Então eu sou o pastor aqui. E eu queria começar dizendo, irmãos, que vários pastores, quando pregam em outras igrejas, começam dizendo o seguinte: olha, é um prazer estar aqui, eu fico muito feliz de estar aqui, como é bom estar aqui com os irmãos, pregando, visitando, né? Isso é verdade, eu prego em várias igrejas e sempre fico muito feliz. Mas daqui a pouco eu vou dizer isso, eu estou feliz de estar aqui com vocês, mas eu gostaria que você entendesse que essa felicidade que eu sinto de estar numa igreja pregando, hoje, não é qualquer felicidade, é uma felicidade especial, é um prazer especial. Eu estive muito tempo na IBC, eu fiz parte dessa congregação por muitos anos. E aqui eu posso dizer que eu gastei a minha vida por Jesus e para Jesus nesse lugar. Então é uma felicidade especial demais poder vir aqui, estar com vocês. E agora sim eu posso dizer e você vai entender. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, com a IBC, com vocês, e anunciando a palavra de Deus no Pura Vida e aqui nesse culto da manhã. Então vamos para o que importa mais, que não sou eu, mas a palavra de Deus, a mensagem do nosso Deus poderoso. E nós vamos ler o capítulo 3 de Hebreus. Peço que você abra a sua Bíblia hoje. No capítulo 3, verso 7. Hebreus 3, verso 7. Eu quero olhar para esse texto nas Escrituras e nós vamos pensar sobre o poder que a igreja tem na luta por santidade. Vamos falar sobre isso nessa manhã, porque eu creio que a igreja é uma poderosa ferramenta nas nossas vidas e que Deus usa da comunidade para nos santificar. Nós vamos olhar para isso a partir desse texto de Hebreus, capítulo 3, verso 7 ao 14. Vou fazer a leitura, orar e aí iniciar a pregação. Vamos ler a palavra de Deus. Hebreus 3, 7 diz o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa manhã e nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito fale conosco de maneira poderosa, Senhor. Nós somos pecadores ainda e nós temos barreiras de incredulidade, de pecado, de desatenção, de frieza espiritual. Vence tudo isso no poder do Teu Espírito para que a Tua palavra possa nos ferir nessa manhã e nos curar nessa manhã, Senhor. Que seja a Tua voz e não a minha, que seja o Teu poder e não do pregador, e que seja a transformação da Tua palavra nas nossas vidas nessa manhã, Senhor. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Quero começar com duas histórias. Duas histórias e eu peço que você preste muita atenção. A primeira história é a história do José, nome fictício. José se converteu com 22 anos
e passou a viver intensamente o Evangelho. O passado de José foi marcado pelo vício na pornografia. Mas ele estava lutando muito bem contra esse pecado, vencendo esse pecado e participando ativamente da igreja, como alguém que se congrega mesmo. E ele estava empolgado com Jesus, empolgado com o povo de Jesus, e ele inclusive anunciava o Evangelho aos seus amigos que não conheciam a Jesus ainda. Ele estava vivendo nessa empolgação por Jesus e pela igreja de Jesus e caminhando em santidade. Mas certo dia, José teve, pela internet, um contato com mensagens que diziam que a igreja não é tão importante assim. Que ele poderia ser discípulo de Jesus sozinho. E ele começou a comprar aquela ideia de que a igreja sou eu e eu sou o suficiente. Eu me basto a me relacionar com Deus. José então passou a frequentar um pouco menos a igreja. E certo dia, conversando com um dos pastores, José entendeu que o pastor não foi muito simpático com ele, não falou de forma adequada com ele. E ele ficou magoado. Como ele pode falar assim comigo? Como ele pode me tratar assim? Não foi da forma correta. E isso trouxe a lembrança de José, mais ainda aquela mensagem de que eu sou o suficiente, a igreja não é importante, porque preciso de pastores de liderança espiritual. José então começou a abandonar os cultos, abandonar os seus pequenos grupos, começou a viver um cristianismo mais isolado. E certo dia, José caiu mais uma vez na pornografia. Mas agora ele estava sozinho e tentando resolver as coisas por si mesmo. Eu sou o suficiente. Mas José caiu de novo e de novo. Voltou ao vício da pornografia. E daqui a pouco ele nem achava mais que isso era pecado, era normal. A igreja está sendo muito radical quando fala sobre isso. José abandonou a igreja e abandonou a fé. A segunda história é a história de Maria, outro nome fictício. Ela nasceu na igreja, ela cresceu na igreja. E desde pequena foi muito envolvida e era uma jovem firme com Deus, comprometida com a vida de santidade, comprometida com a igreja de Jesus. Mas certo dia também, Maria caiu em pecado sexual com o seu namorado. E ela foi tomada por vergonha. E a vergonha teve, naquele momento ali, pós-pecado, teve o efeito de isolá-la da igreja. Ela achava que não era mais digna de estar com o povo de Deus. Ela achava que não merecia mais estar no local de adoração. E ela então começou a se isolar. E mesmo quando a poeira da vergonha baixou um pouco, mesmo quando o tempo passou, ela decidiu continuar nesse isolamento. Ainda havia culpa, ainda havia vergonha. E nesse isolamento, ela começou a ouvir por aí que aquele pecado sexual não era digno de vergonha. E começou a ouvir por aí que ele nem mesmo era pecado, que era comum, que era normal, e que a igreja estava falando de forma muito radical também sobre isso. Maria, inclusive, começou a se envolver com pessoas que tinham esse discurso, que chancelavam aquilo que ela fez e que aquilo que ela estava fazendo, porque ela continuou praticando esse pecado, já que estava isolada. E ela começou a tratar isso como normal. Ela se isolou e se afastou da igreja. E ela, por influência dessas outras pessoas, abandonou a fé também. Maria e José são personagens que eu inventei e eu escrevi essas histórias enquanto escrevia aqui o meu esboço. Mas eu conheço muitas Marias e muitos Josés. Na minha não tão longa experiência como pastor, eu já conheci várias Marias e vários Josés. Talvez aqui, nesse lugar, estejam algumas Marias e alguns Josés. E o que eu quero começar dizendo é que, infelizmente, essas histórias estão acontecendo de maneira constante. E acontecem porque pecado sexual e isolamento da igreja são coisas diretamente ligadas, diretamente relacionadas. O pecado sexual vai sempre sussurrar no seu ouvido: se afasta de Deus, se afasta do povo de Deus. Você não é digno, você não merece, você é sujo.
Enquanto isso, esse isolamento é um ótimo anfitrião para mais pecado sexual, que gera mais isolamento, e você vai entrar nesse ciclo vicioso de pecado e afastamento do povo de Deus, e é aí que Satanás vai começar a consumir a tua fé, a tua vida, e você pode abandonar o Senhor, você pode estar enfrentando frieza espiritual, incredulidade, por causa de qualquer pecado, não só o sexual. Mas é interessante como o pecado sexual tem esse poder maior de causar esse isolamento. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Precisamos prestar atenção muito. E Hebreus está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração para que isso jamais aconteça. E é o que nós vamos ver agora nesse texto. Você vai ver povo de Deus, da época do autor de Hebreus, sendo comparado com o povo de Deus no deserto. E daqui o autor tira uma grande lição para os seus leitores originais daquela época e para nós hoje também. E nós vamos ver que a lição é essa. Atente para o que o texto está dizendo a partir do verso 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi lá atrás na rebelião. No dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Palavra de Deus para nós. Palavra direta de Deus para nós aqui. O que é que o autor de Hebreus está fazendo? É uma citação do Salmo 95 que ele está passando aos seus leitores e a nós também. Então ele cita, o texto está entre aspas aí na sua Bíblia. E o Salmo 95, se você for ler lá, é um salmo que fala justamente desses episódios no deserto, depois do êxodo, depois da libertação do Egito, em que o povo se rebelou contra Deus, em que o povo estava com o coração duro, murmurando. E o Salmo cita dois nomes de locais que têm significados específicos: Massá e Meribá. Massá e Meribá fazem referência a Êxodo 17. Então nós temos Hebreus capítulo 3, citando Salmo 95, que cita Êxodo 17. Essa é a beleza das Escrituras para nós. Tudo isso atual, tudo isso chegando a nós por meio da palavra de Deus. E lá no Salmo 95, no episódio de Êxodo 17, é aquele episódio onde o povo está com sede e falta água na expectativa que o povo tinha de ter água, e o povo começa a se rebelar e murmurar: saímos do Egito para morrer de sede no deserto, por que Deus não nos deixou lá? Faz algo, Moisés, não é possível que Deus está aqui vendo nós passarmos sede. Bate o cajado na pedra para ver se sai água. Não foi desse cajado que tu abriu o mar? Não foi isso que Deus fez? Vamos ver se Deus faz agora. Eles testaram o Senhor, eles desafiaram o Senhor em murmuração, em rebelião. E Moisés deu ouvidos ao povo. Moisés foi bater o cajado na pedra, e de lá não veio resposta. E então Moisés, caindo em si, ele nomeou aquele lugar como Massá, que significa teste, desafio, e Meribá, rebelião. Aquele foi um local marcado pela dureza do coração do povo, pelo pecado do povo. E por isso, por esses episódios, Deus impediu que aquele povo entrasse na terra prometida. Talvez o episódio mais conhecido e aquele que teve essa consequência direta é o de Números 14, quando Moisés envia os espiões para checar a terra, né? Eles estão no limiar de Canaã, e aí ele diz: vão lá, vejam como é a terra, vejam se há alguém nessa terra e como nós podemos entrar e possuir essa terra que Deus nos prometeu. E os espias vão e os espias voltam, e eles trazem uma notícia não muito agradável. Eles dizem ao povo: tem povos naquela terra, essa terra não está desocupada. Essa terra pertence a outros povos, e são povos poderosos, eles têm exércitos poderosos. Não vai ser fácil possuir a terra prometida. E aí o povo, pense comigo, o povo que viu o mar se abrir, o povo que viu a coluna de fogo durante a noite, o povo que viu as pragas do Egito, o povo que foi liberto do Egito, das mãos de Faraó, esse povo olha e diz: não é possível, Deus nos abandonou, não há como pegar a terra prometida para nós.
Era melhor termos morrido no Egito. Esse é o coração endurecido do povo, incrédulo do povo. E Deus diz, vocês não entrarão na terra prometida. Inclusive Moisés ora pelo povo, intercede, Deus tem misericórdia. E diz, olha, não vou destruir vocês, mas vocês não entrarão lá. O coração de vocês está endurecido. E o autor de Hebreus está pegando esse exemplo e dizendo a todos nós que todo esse perigo, todos esses pecados que assolaram o povo no deserto, também estão diante de nós até hoje. Quando você olha para esse povo e diz, que povo duro, que povo incrédulo, que povo pecador, são os mesmos riscos que eu e você estamos correndo hoje. Essa é a comparação que o autor de Hebreus está fazendo, essa é a nossa semelhança com eles. Nós também presenciamos grandes coisas que Deus fez. Deus te libertou do pecado, Deus tem te abençoado, Deus te deu uma família, Deus te salvou de algo, Deus te curou de algo, Deus te deu salvação, você tem uma comunidade para viver, você tem bênçãos para desfrutar, e ainda assim, às vezes nós olhamos para o pecado e queremos tocar, pegar, sentir, desfrutar de prazeres que não são bons, que não são nossos, que são passageiros, e nós murmuramos contra o Senhor. Nós temos incredulidade no nosso coração. A nossa cultura que nós vivemos hoje, ela é hostil, irmão. Nós passamos pelos nossos desertos. Nós temos expectativas em Deus que não são supridas porque não são da vontade dEle. Nós pedimos coisas que nós não recebemos. E às vezes nós temos a cara de pau de chegar diante do Senhor e exigir que Ele nos dê aquilo que nós queremos, quando nós queremos, da forma que nós queremos, achando que Deus é o nosso gênio da lâmpada e Ele não é, e nós então não recebemos, e nós podemos estar frustrados, murmurando contra Deus, testando o Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, é porque o Senhor vai fazer isso na minha vida, o Senhor vai me dar isso, se o Senhor não me der, é porque o Senhor não é, o Senhor não faz. Nós podemos cair no mesmo erro do povo de Deus no deserto, e isso gera endurecimento do coração, gera frieza na fé, gera incredulidade, gera abandono de Deus, insatisfação com o Senhor. Pelo que você tem murmurado contra Deus? O que é que Ele te deve? O que é que você acha que Ele te deve e você tem murmurado? O que é que você tem murmurado contra Deus, e contra Deus murmurando, você murmura contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus? Onde estão as tuas incredulidades hoje? Você está achando que Deus não é capaz de fazer algo porque simplesmente Ele não fez para você? Você já pensou alguma vez, era melhor a minha vida antes? Você já pensou alguma vez, era melhor como eu estava antes? Às vezes esses pensamentos vêm nas nossas cabeças, nos nossos corações. E nós precisamos cuidar do nosso coração. Essa é a solução e a proteção que o autor de Hebreus coloca no texto. Como nos protegemos disso? Como não repetimos o erro do povo no deserto? É o que o verso 12 está dizendo. Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo, como estava acontecendo no deserto. E aí ele vem no verso 13 dizendo, pelo contrário, em vez de ter um coração mau e descrente, pelo contrário, façam isso. Façam o que, pastor? Animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem-se uns aos outros hoje, para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Essa é a solução da palavra de Deus para nós hoje. E a primeira notícia que eu quero te dar desse texto é que nós não somos perfeitos. O nosso coração não é perfeito, ainda não. Ele vai ser um dia, amém? Um dia nós seremos glorificados, mas ainda nós estamos aqui lutando contra os resquícios dos nossos pecados. Nós estamos aqui ainda sendo trabalhados nas nossas imperfeições, no processo de santificação. Então esse coração ainda tem marcas de corrupção. Esse coração às vezes ele fraqueja, ele se inclina para desejos pecaminosos.
Esse coração é imperfeito e nós precisamos, por isso, guardá-lo. Nós precisamos ter cuidado com ele. Você precisa guardar o seu coração. Não é o pastor que guarda o seu coração por você. Não é a internet que guarda o seu coração por você. Não é o seu pai e a sua mãe que guardam o seu coração por você. Você precisa guardar o seu coração. Nós vamos ver que você guarda e as outras pessoas ajudam nesse processo. E que elas fortalecem a sua guarda do coração. Mas não coloque a responsabilidade só nos outros. Provérbios 4:23 é um texto conhecido de todas as coisas que você deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando nesse significado mais moderno, atual, dos nossos sentimentos apenas. Coração é o centro da existência para o pensamento hebraico, o pensamento bíblico. É o centro das nossas decisões, das nossas vontades, das nossas emoções, sim. É o centro de quem nós somos, é onde está a nossa identidade. Isso é o coração humano bíblico. E Deus está dizendo, guarde isso. Guarde no Senhor. Salmo 119 é uma poesia, é um louvor à palavra de Deus e fala muito sobre o coração. E é interessante como o salmista, ele foca o guardar no coração, como guardar a palavra de Deus no coração. Salmo 119, verso 11 diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que nós guardamos o nosso coração? Uma das principais formas, ou a principal forma, é guardando a palavra de Deus nele. Mais à frente, no verso 112, o salmista diz, eu inclino o meu coração para guardar os teus decretos para sempre e até o fim. Nós precisamos desse ato de inclinar o coração a Deus. Se o nosso coração às vezes quer se inclinar a outras coisas, nós precisamos intencionalmente, constantemente inclinar o nosso coração ao Senhor. Como? Em oração, em adoração, em meditação na palavra, em maravilhamento diante de Deus, congregando com outras pessoas que também estão inclinando o coração. Faça esse exercício constante na sua vida, diário, de olhar para o Senhor, de desejar o Senhor, de desejar a sua palavra, as suas leis, os seus decretos, de se maravilhar com as suas obras. Incline o seu coração para Deus por meio das disciplinas espirituais. E a boa notícia desse texto, verso 13, é que você não foi chamado para guardar o seu coração sozinho. É responsabilidade sua? Mas você não está nessa sozinho. A solução aqui do texto é: animem-se uns aos outros, encorajem uns aos outros. A proteção e a solução para um coração mau e descrente é encorajar uns aos outros hoje. Hoje. Não foi só ontem. Não é deixar para amanhã. É no dia de hoje, no agora, estarmos encorajando uns aos outros, para que nosso coração seja cuidado por Deus, a fim de que vocês não sejam enganados pelo pecado, ou endurecidos pelo pecado. O autor de Hebreus, ele crê tanto nisso, que ele repete praticamente a mesma coisa no capítulo 10, verso 24, quando ele diz, animem-se, ou cuidem também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Encorajem uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E aí o texto que vem a seguir é o texto que todo pastor gosta, né? É um texto muito conhecido, verso 25, que diz, não deixem de congregar. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Eu amo esse texto, irmãos. Eu amo o que vem no verso 23, quer dizer, eu amo desde antes, que eu vou já chegar lá. Mas verso 23, 24 e 25. No verso 23 ele diz, guarde a confissão da fé. Guarde o conteúdo da fé cristã, a doutrina cristã. Depois ele diz, guardem uns aos outros, porque vocês vão encorajar uns aos outros. A igreja é chamada a guardar o conteúdo da fé, a doutrina, e guardar o coração um dos outros, o povo de Deus. E como é que nós fazemos isso? O autor de Hebreus diz, você só pode fazer isso bem se você estiver congregando.
se você estiver no meio do povo de Deus, se você estiver na comunidade. Por isso, não deixe de congregar. Não deixe de participar do corpo de Cristo, do povo de Deus. Eu creio, irmãos, que aqui, nesse lugar, quando a igreja se reúne, quando você se reúne nos seus pequenos grupos, quando você se reúne aí 2, 3, há um poder especial de Deus agindo que não há em nenhum outro lugar, em nenhuma outra reunião. Há um poder santificador que flui por meio da igreja de Deus e só da igreja de Deus. E Deus está dizendo, faz parte desse corpo, faz parte dessa comunidade sobrenatural, espiritual, poderosa, que santifica, que liberta e que Deus age por meio dela. Essa é a igreja de Deus. Por isso, não deixe de congregar. Em nome de Jesus, não deixe de congregar. E aí o autor de Hebreus, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele coloca para nós o que é o contrário de não congregar. Aí você vai dizer, pastor, é óbvio, é o congregar. O contrário de não vir, não participar, é participar. Só que o autor de Hebreus não usa essas palavras. Porque ele poderia dizer, não deixe de congregar, pelo contrário, congregue. Não se afaste da igreja, pelo contrário, venha, frequente a igreja, participe do culto. Mas não é isso que ele diz. O contrário de não congregar aqui, para o autor de Hebreus, é faça admoestações. Faça admoestações. Já pensou nisso? Nós temos uma ordem de encorajar e animar. E depois Hebreus capítulo 10, de fazer admoestações. Admoestar é apontar o erro e propor agora o acerto. É dizer para alguém, meu amigo, meu irmão, você está indo pelo caminho errado. Vamos mudar isso, o caminho certo é esse aqui. Isso é admoestar. E encorajar é fazer o seguinte, uma vez que você admoestou, que você apontou o caminho errado, e você agora apontou o caminho certo, o encorajamento, o animar é, eu vou trilhar esse caminho com você, ao seu lado, te motivando, ajudando, suportando, caminhando contigo. Porque o nosso chamado de igreja, gente, não é só fazer o seguinte, ei, você está pecando, meu irmão, você está no caminho errado, está aqui o caminho certo, vai aí, te vira. Vai no caminho sozinho, eu já estou fazendo o meu papel de pelo menos te dizer. Tu já está pegando o boi aqui meu, vai. Não é assim. Não é assim, é admoestar e encorajar. Esse é o caminho certo, eu vou caminhar nele com você. E quando você fraquejar, eu estarei lá para te segurar. Quando você precisar de uma palavra, eu estarei lá para falar. Quando você precisar de um ombro, eu estarei lá para te abraçar. Quando você precisar de oração, eu estarei lá para orar com você de joelho no chão. Esse é o encorajamento, admoestar e encorajar. O nome disso é discipulado. É o poder do discipulado comunitário de uns aos outros, que protege os nossos corações. Então aprenda isso. Congregar não é só vir ao culto. Não é só sentar aqui no domingo de manhã, no domingo à noite. Não é só bater ponto. Congregar não é só vir ao culto. É isso também. Não pode ser menos do que isso, mas é mais do que isso. É um relacionamento intencional, sincero, bíblico, que aponta o pecado, propõe o caminho da santidade e caminha junto para que essa santidade seja desenvolvida. Esse é o chamado do autor de Hebreus, é esse tipo de congregar aqui. É esse tipo de relação intencional da comunidade que protege os nossos corações. Se nós vivermos isso intensamente, nós vamos experimentar aquilo que a palavra de Deus está dizendo no verso 13, a fim de. Qual é o resultado desse congregar, dessa vida em comunhão? Vocês não serão endurecidos pelo engano do pecado. Você pode até cair, irmãos, mas haverá uma comunidade para te levantar. Você pode fraquejar na fé, haverá uma comunidade para te encorajar. Você não será endurecido pelo pecado. Eu gosto muito de um livro chamado Ame a Sua Igreja. E nesse livro o autor diz o seguinte, preste atenção aqui no que ele vai dizer. Na verdade, não congregar semanalmente é arriscado. A reunião comunitária é um dos meios que Deus utiliza para sustentar e abençoar seu povo pela obediência a longo prazo. De vez em quando,
Vejo um cristão que congrega semanalmente e que não está perseverando na fé. Mas ainda não conheci um cristão que não congregue e que ainda assim prospere na fé. O que ele está dizendo, experiência dele, e que é a minha experiência também, e eu acho que é a experiência de todos ou de quase todos os pastores, é que de vez em quando você conhece alguém que está vivendo a igreja, que tem problemas com o pecado, que fraquejou na fé alguma vez, que tropeçou. Você conhece algumas pessoas aqui e ali que, mesmo vivendo a igreja, isso acontece. Mas eu não conheço, irmãos, também ninguém que está isolado do corpo de Deus, que está afastado do corpo de Deus, murmurando contra a igreja o tempo todo, e está prosperando na fé. Eu não conheço. Talvez existam pessoas auto-enganadas nisso, mas eu não conheço. Sozinho, eu e você somos soldados vulneráveis no campo de batalha. Sozinho, com um escudo na mão, o seu escudo protege apenas um lado do seu corpo. Todo o seu corpo está exposto. Sozinho você é mais um soldado vulnerável no campo de batalha. Mas juntos, irmãos, juntos, quando nós juntamos escudos, nós somos como uma legião romana e a sua parede de escudos. Nós somos como os vikings e as suas paredes de escudos impenetráveis. Nós podemos avançar em santidade juntos, porque cada um tem um escudo que cobre o lado do outro, a fronte do outro, as costas do outro. Em cima, embaixo, nós estamos cercados por Deus a estarmos cercados uns pelos outros, como irmãos em Cristo. Nós precisamos ser esse povo junto no campo de batalha contra o pecado sexual e contra qualquer pecado. Há um poder sobrenatural e especial na igreja de Jesus. Não desconsidere isso. Quais são algumas formas que nós podemos viver esse encorajamento mútuo que o autor de Hebreus está fazendo aqui? Vamos pensar sobre isso. A primeira delas é comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus é a fonte da nossa comunhão. Você não tem o que oferecer de bênção à comunidade se você não está em comunhão com Deus. Você precisa de ajuda se você não está em comunhão com Deus, e a comunidade vai te abraçar, vai te ajudar. Esse é um processo natural, é o primeiro passo, mas tendo agora comunhão com o Senhor, você pode também ser um agente de transformação. Essa comunhão com Deus flui da tua vida para os outros. Sem comunhão com Deus, nós não temos essa intencionalidade de ser santificação na vida do outro, de ser bênção na vida do outro. Nós precisamos perguntar como nós estamos com o Senhor. Comunhão de igreja não é artificial, não é teatral. É o fluir da comunhão que já existe em você com Deus na vida dos outros. Então, como está a sua vida com Deus? Você precisa de vida com Deus, vida diária com o Senhor. Tenha comunhão com Ele. João capítulo 17, Jesus, Deus o Filho, ora a Deus o Pai. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas nós temos um capítulo na Bíblia que é a oração de Deus a Deus por nós, a sua igreja. Jesus orou por você. E quando Ele orou, Ele pediu o seguinte: Pai, que eles sejam um em nós, como nós também somos um. Deus pegou e olhou para a unidade da Trindade perfeita e disse: eles estão em nós, eles estão em comunhão em nós, e eles têm em nós o padrão de unidade que eles devem viver: comunhão com a Trindade, comunhão com a comunidade. Isso está diretamente ligado. Segundo ponto é que nós precisamos, nessa comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, compartilhar a verdade da palavra de Deus. Não existe comunhão transformadora, não existe mutualidade santificadora sem um instrumento da palavra de Deus. Mais uma vez eu vou usar o Salmo 119, porque o salmista disse: com os meus lábios eu declaro todas as ordenanças da tua boca. Com os meus lábios eu abro e eu falo da palavra de Deus. Eu declaro as tuas ordens, os teus preceitos.
A admoestação precisa ser admoestação na palavra de Deus. O encorajamento é o encorajamento na palavra de Deus. Colossenses 3,16, olha o que o texto diz. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Para quê? Para vocês instruírem e aconselharem mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Paulo está dizendo, vocês querem louvar ao Senhor de forma correta? Habite a palavra de Deus ricamente em vocês. Vocês querem aconselhar uns aos outros, encorajar uns aos outros, ser santificação uns aos outros de maneira correta? Habite ricamente a palavra de Deus entre vocês. Habite ricamente. Não é o textinho que a gente lê uma vez na semana. Não é o app que abre um pop-up e diz, texto do dia. É habitar ricamente. Eu preciso conhecer a palavra de Deus ricamente. Eu preciso viver a palavra de Deus ricamente. Eu preciso propagar a palavra de Deus ricamente. Para que haja uma comunhão transformadora e uma mutualidade santificadora. Não existe poder na igreja sem a palavra de Deus. E tem igreja por aí que está colocando o poder e a esperança dela em um monte de coisa, sem ser a palavra. E está dizendo, venham porque aqui é o lugar, e você vai e não tem palavra rica para alimentar o povo. Onde está o poder dessa igreja? O poder da igreja está na comunhão com Deus e no habitar ricamente da palavra de Deus. Terceiro ponto, nós precisamos de confissão e oração. Isso aqui é precioso demais, irmãos. Confissão e oração. Comunhão envolve compartilhar os nossos pecados, os nossos fracassos, os nossos desânimos. É compartilhar as nossas falhas. É eu dizer, eu peguei o caminho errado, eu desobedeci ao Senhor. Assim as pessoas saberão como nos encorajar. Assim elas poderão nos admoestar. Então não espere só o irmão perceber, Deus revelar, você ser pego no flagra. Confesse os seus pecados uns aos outros, isso é libertador. Tiago diz isso, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Faz parte da vida da igreja, confissão de pecados, oração, vida ali um a um nisso. Quem te conhece na igreja? Quem conhece os teus pecados? Lembra das Marias e dos Josés? Eles se afastam da igreja porque eles não querem ser conhecidos. Porque é mais cômodo estar no anonimato do pecado, no isolamento do pecado, do que tratar o pecado. O quarto ponto tem tudo a ver com isso, é a prestação de contas. É você ter aquele irmão especial, aquele em que você confia, ou aqueles próximos de você que você vai prestar contas. E prestar contas é se dispor a ser esquadrinhado na comunhão da igreja, a ser desafiado em várias áreas da vida, a caminhar junto com alguém que te conhece, que vai te conhecer, que vai ter confissão de pecados, que vai perguntar como você está, que vai dizer, eu estou orando por você, que vai dizer, vem aqui em casa, vamos orar juntos. Como está com a sua esposa, com o seu namorado, com seus filhos, como estão os teus vícios. Vamos caminhar com Deus, vamos caminhar junto com Deus. Prestação de contas é fundamental num processo de santificação, principalmente se você está afundado no pecado e no pecado sexual. Nós temos pequenos grupos também, os GRs aqui da IBC, por exemplo. Local onde nós podemos viver todas essas coisas aqui. Nós podemos viver comunhão com Deus e fluir dessa comunhão com Deus para os outros. Compartilhar a verdade bíblica uns com os outros. Confessar, orar, prestar contas. O pequeno grupo é local disso. E ele tem um poder especial também se ele está atuando nisso. E nossos grupos não podem ser apenas grupos de encontros sociais. Não pode ser só para comer e jogar conversa fora. Não pode ser só para se divertir. Isso você pode encontrar em qualquer lugar, no grupo com os teus amigos do trabalho, da faculdade, no grupo do teu condomínio, grupos que se reúnem na beira-mar. Você pode encontrar esse tipo de amizade que é legal. Não tem nada de errado se você está fazendo de forma santa. Mas você encontra em qualquer lugar. O que você não encontra em qualquer lugar é esse poder da comunhão com Deus, do compartilhar a Bíblia, de confessar, de orar, de prestar contas. Nisso
nisso a igreja tem um local especial. É nisso que os pequenos grupos se diferenciam. Essa é a reunião de restauração e de santificação. Deixa eu contar o meu testemunho para vocês. Eu lembro que quando eu cheguei num pequeno grupo pela primeira vez, e aí os caras daquele pequeno grupo, eles começaram a falar dos pecados deles, pecados sexuais. E eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha vivido aquilo. Eu olhei os caras e os caras falando, confessando os pecados, e eu, meu Deus, as pessoas falam disso abertamente. E aí eu comecei a me desprender para falar sobre isso também. E foi bom no começo. Só que com o tempo eu percebi que as pessoas estavam confessando os pecados por confessar os pecados. Nada acontecia. E eu percebi que tanto eu quanto aqueles meus amigos do pequeno grupo, toda semana, confessavam os mesmos pecados. E aí eu pensei, algo não está certo aqui. Porque se eu sou crente, se eu estou numa comunhão, não é normal que eu confesse os mesmos pecados toda semana, por meses, por anos. Tem algo errado aqui. E aí eu comecei, no meu coração, a pensar o seguinte: eu preciso parar de pecar, porque eu não quero mais confessar esses pecados. Eu não quero mais ter que chegar todo sábado e dizer, ei, eu pequei de novo, eu caí de novo. Só que eu não quero mentir para meus irmãos. Então o que eu tenho que fazer? Se eu não quero confessar, eu não quero mentir, eu tenho que parar de pecar. E eu quero que eles vejam que eu parei de pecar, para que eles entendam que é possível. E que não é normal confessar os mesmos pecados a vida toda. Geralmente não é. E aí então, eu tive esse pensamento. E quando a tentação vinha, irmãos, eu pensava naqueles caras e eu pensava, eu não quero confessar esse pecado diante deles, não porque eu vou esconder, não porque eu vou mentir, mas porque eu quero que aquele pequeno grupo seja um local de santificação progressiva, contínua, e nós precisamos começar a abandonar os nossos pecados. E aí toda vida que a tentação vinha, eu dizia, eu não vou pecar, porque eu não quero chegar lá mais uma semana. E aí isso juntou com eu lembro de uma pregação do pastor Armando, num retiro aqui de acampamento de adolescentes, onde ele pregou pura e simplesmente sobre a graça, e como a graça atuava nas nossas vidas. E ali eu entendi, ali Deus abriu os meus olhos para dizer que quando eu pecasse, eu não precisava correr de Deus, eu podia correr para Deus, para o povo de Deus, e ser restaurado pelo povo de Deus. Que Jesus já havia pago o preço na cruz por mim. E essas duas coisas, o entendimento da graça e essa prestação de contas, que eu disse, eu não quero mais pecar diante dessas pessoas e não quero mais ficar falando. Isso, irmãos, isso aboliu o pecado sexual que estava atormentando a minha vida. Eu tinha 17 anos e até hoje eu não sei mais o que é esse pecado, por causa da graça de Deus e por causa da comunhão com os irmãos, por causa da prestação de contas. Então, por favor, leve a sério o seu pequeno grupo. Leve a sério o que Deus está fazendo nessa igreja, na comunidade, na sua vida, na vida dos outros. E diga, eu quero ser instrumento nas mãos do Redentor. Eu quero ser instrumento na mão de Deus de santificação. E que a sua vida seja um testemunho também. Eu ainda tenho os meus erros e as minhas falhas. Mas aquele pecado ficou no passado pela graça de Deus e pela prestação de contas de um pequeno grupo. Porque eu pensava nos meus irmãos. J.I. Packer, que é um autor fantástico, recomendo que você leia. Ele disse, não deveríamos pensar em nossa comunhão com outros cristãos como um luxo espiritual, um acréscimo opcional ao exercício da devoção privada. Deveríamos antes reconhecer que tal comunhão é uma necessidade espiritual, pois Deus nos fez de tal modo que nossa comunhão com Ele é alimentada pela comunhão que mantemos com amigos cristãos e exige ser alimentada constantemente em benefício de seu aprofundamento. Essa é a comunhão que Deus nos deu, irmãos. Comunhão uns com os outros. Qual é o resultado disso? A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu quero terminar lendo um texto com você
é o texto de Hebreus capítulo 10, que vem antes daquele texto de não deixar de congregar. Por favor, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, acompanhe aqui no telão. Quero ler a partir do verso 12. Eu quero deixar que Deus escreva esse texto no seu coração nessa manhã. E que você saia daqui com as marcas desse texto no seu coração. E que você guarde esse texto no seu coração, porque ele vai guardar o teu coração. Hebreus capítulo 10, verso 12. Já começa assim, ó. Olha como esse texto começa. Olha como isso é poderoso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia. Você crê nisso? Houve um sacrifício perfeito, um só, e Ele está nos aperfeiçoando. Nós que estamos em Cristo estamos sendo aperfeiçoados por esse único sacrifício. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Houve um sacrifício, e os seus pecados foram pagos nesse sacrifício. Deus não está lembrando deles como quem vai jogar na tua cara, como quem vai te acusar, e Ele não permite que nem Satanás, nem os demônios, nem ninguém possa fazer isso também. Ora, verso 18, e aqui eu queria que você guardasse especialmente. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Você não precisa sacrificar mais nada, meu irmão. Você não precisa fazer mais nada para recuperar o teu acesso a Deus. Se você pecar, você não precisa ter obras para voltar para o Senhor. É pela graça. O que você precisa é manifestar arrependimento e fé, como diz o texto, hoje. Porque o sacrifício já foi feito. Você está sendo santificado se você crê nesse sacrifício. E o verso 19 diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia de entrar no santuário. Aquele sacrifício rasgou o véu do templo. Você pode entrar no Santo dos Santos, no santuário de Deus, no local de habitação de Deus, com a comunidade de Deus. O sacrifício de Jesus fez isso. Nós juntos, povo de Deus, no local santo de Deus. Por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Nós entramos no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água pura. E aí vem o texto, guarde firme a confissão da esperança. Cuidem dos outros, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Jesus sacrificou a si mesmo, irmãos, para te dar acesso a Deus, para te fazer povo de Deus, para que você adore a Deus. Jesus sacrificou a si mesmo para que você possa congregar na comunhão dos santos, daqueles que estão sendo aperfeiçoados por Deus. Isso é fruto do sacrifício, do sangue, e é pela graça. Você não paga nada para entrar. Você não precisa fazer nada para entrar, além de reconhecer o pecado, crer em Jesus e se entregar diante do Cordeiro, do sacerdote perfeito das nossas vidas. Como é que nós nos livramos do pecado sexual, irmãos? Como é que nós nos livramos da desgraça de qualquer pecado? Nos rendendo a Jesus Cristo hoje, inteiramente. É de graça. Aquele sacrifício perfeito pagou pelos nossos pecados, e onde há remissão dos pecados, nenhum sacrifício mais é necessário. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós clamamos a Ti nessa manhã, que o Senhor haja no meio do Teu povo, de maneira libertadora, Senhor, de maneira poderosa, porque esse é o povo que se reúne no Teu nome, firmados nesse sacrifício perfeito, que foi feito uma única vez para sempre,
e que tem aperfeiçoado os santos de Deus que se entregam a Jesus. Aperfeiçoa as nossas vidas, Senhor. Guarda os nossos corações. Que a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua palavra fluam do Calvário até nós, Senhor. Fortalece a nossa comunhão em santidade, Senhor. Alimenta a nossa comunhão com a riqueza da Tua palavra, da Tua revelação. Fortalece a nossa comunhão com a Tua presença, Senhor. Faz cada um aqui instrumentos nas mãos do Redentor. Faz cada um aqui um encorajador do outro, um animador do outro, Senhor, um admoestador do outro. Que o Senhor haja poderosamente enquanto a Tua igreja se reúne para Te adorar, Senhor, para compartilhar a Tua palavra, para confessar pecados, para orar, para prestar contas. E que no nome de Jesus, no Teu poder, o Senhor use da Tua igreja, use da Tua graça, para libertar hoje, Senhor, para libertar amanhã, para libertar para sempre, pessoas que estão presas pelos grilhões dos pecados, do pecado sexual. Traz arrependimento sobre nós, Senhor, traz fé no Cordeiro sobre nós, Senhor, traz santidade sobre nós. E que se há alguém aqui que não Te conhece, o Senhor possa se encontrar com Ele hoje, para que Ele veja o Teu sacrifício, para que haja libertação dos pecados, porque eu creio que não há esperança maior, Senhor, do que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor haja sobre essa igreja, sobre as igrejas que Te servem, no nome de Jesus. Amém.